Em que Deus você acredita? Sim, em que Deus você acredita? Calma, não fiquei doido não. Você só deve estar achando esquisito a gente começar um vídeo de comentário ao Evangelho com uma pergunta como essa, não é? Mas calma lá. A resposta para essa pergunta não é assim tão simples quanto possa parecer à primeira vista. Eu sou o Padre Fernando Clemente, sou missionário do Sagrado Coração. Estamos começando mais um vídeo de comentário ao Evangelho do domingo. No vídeo de hoje, nós vamos falar justamente desse domingo que está se aproximando e que é a festa da Santíssima Trindade. Bom, ao ouvirmos falar de Santíssima Trindade, seguramente vem à nossa mente aquilo que professamos, se não uma vez ao dia pelo menos, às vezes mais, né? Que é dizer que Deus é único, mas é Pai, é Filho e é Espírito Santo. Cada vez que a gente faz o sinal da cruz, a gente se lembra disso. Daí que você pode até se perguntar, muito sensatamente, mas haveria necessidade de haver um domingo dedicado à Santíssima Trindade? A gente já não celebra a Santíssima Trindade todos os dias? Não seria também certo dizer, portanto, que todo dia é dia da Santíssima Trindade? Há necessidade de ter um domingo dedicado a esse mistério? Bom, para a gente entender isso, é bom a gente olhar para o passado. Por mais ou menos 1300 anos, a Igreja achou que não era necessário ter um domingo dedicado à Santíssima Trindade, por entender justamente isso que eu disse há pouco, que todo dia é dia da Trindade. A todo momento nós estamos celebrando a Santíssima Trindade. Porém, chegou um ponto em que a Igreja achou que seria necessário haver esse momento de reflexão e de louvor a Deus que é Pai, e é Filho e é Espírito Santo, por uma razão bastante prática. Ao longo da história da Igreja, houve muitas ocasiões em que esse mistério, que foi Jesus quem nos revelou, que é um Deus que é Pai, que é Filho e que é Espírito Santo, houve pessoas que começaram a compreender de uma maneira equivocada. Então, houve grupos na história da Igreja que se separaram do corpo da Igreja, dizendo que Jesus Cristo não era Deus. Por exemplo, era simplesmente um ser humano e que ele tinha um contato próximo com Deus, mas não era Deus. Então tinha um grupo que falava isso. Houve outro grupo na história da Igreja que dizia que o Espírito Santo não era Deus. O Espírito Santo era simplesmente uma ação divina. Então note que muitas vezes houve dificuldades, equívocos. E até hoje, gente, se a gente for escrafunchar, né, as opiniões das pessoas dentro da Igreja Católica, a gente vai perceber que tem gente que não tem bem claro que Jesus Cristo é Deus, ou que o Espírito Santo é Deus. A gente ouve isso, né? Então, foi por entender que a Eucaristia, além de ser um momento de a gente se alimentar da palavra e do corpo e sangue de Jesus, é também um momento de catequese. Foi por entender a importância disso que em um dado momento os bispos acharam que seria interessante haver um domingo dedicado à Santíssima Trindade, para a gente poder aprofundar esse mistério e evitar qualquer dificuldade e qualquer deturpação daquela fé que recebemos dos apóstolos e, por conseguinte, de Jesus Cristo mesmo. Pode ser que você também se pergunte, mas por que a gente celebra esse domingo da Santíssima Trindade justamente agora? Bom, se você observar com atenção o caminho que viemos fazendo até aqui, você vai notar que nós fomos sendo conduzidos pela liturgia através da história da nossa salvação. Ou, dito de uma outra maneira, fomos sendo conduzidos através da história dessa relação de amor de Deus com a sua criação. Isso começou um pouquinho antes da Quaresma, quando, umas semanas antes de começarmos esse tempo de preparação para a Páscoa, nós ouvimos o relato da criação, como está lá no livro do Gênesis.
Então ali nós já começamos a ter contato com esse mistério de um Deus que, em um dado momento, do profundo do seu mistério, decide criar, se derrama em amor. Eu gosto de comparar com um artista. Se alguém escreve, é claro que muitas vezes escrevemos para nós mesmos, mas também há aquele tipo de escrita que a gente precisa de um leitor. Quem escreveu um romance, quem escreveu um livro de ficção, escreveu para alguém. Quem sobe a um palco para representar, precisa de alguém assistindo. Então, toda a criação que nós, seres humanos, fazemos se destina a alguém e se destina ao deleite de alguém. Quem representa uma peça quer que as pessoas gostem da peça. Quem escreve um livro quer que as pessoas gostem do livro, se sintam felizes com aquilo. Quem cozinha gosta de ver as pessoas comendo, como diz no interior, com uma boca boa, sentindo satisfação. Então, notem que nesse nosso modo humano de ser, nós podemos contemplar algo de divino. Com que coração que Deus criou tudo que existe? Talvez com aquele mesmo carinho que uma mãe prepara a comida do filho, pensando que aquilo que está sendo criado através das mãos dela vai gerar amor, vai gerar bem-estar, vai gerar prazer no seu filho. Assim Deus cria tudo que existe, como uma mãe amassando a massa de um pão. Deus amassou a massa do universo. E como o sabor do pão feito pela nossa mãe é diferente, porque foi temperado com afeto, também a criação está amorizada por Deus. Tudo está encharcado do seu amor, e o Gênesis nos trouxe essa imagem de que Deus fez tudo isso pensando em nós, pensando no nosso deleite, pensando no nosso bem-estar. Por nos amar, nos deu a liberdade. Amor, para ser amor, precisa de ter liberdade. Senão não é amor, senão não é coisa do coração. Vira coação. Como uma palavra, como uma letra faz diferença, não é? Por nos amar, nos deixou livres, inclusive para não queremos esse amor com que Ele nos cerca. E é aí que começa a nossa história. O ser humano optou por ir por outros caminhos, por se fechar esse amor, por seguir a própria cabeça. Isso tudo é contado de uma maneira poética e metafórica no livro do Gênesis. Deus, entretanto, ao ver que a humanidade se desvia desse projeto original, que era um projeto de amor, de beleza, de bem-estar para tudo que existe, Deus, ao perceber que o ser humano vai por outro caminho, não deixa de amar e toma uma atitude muito própria de alguém que ama. Insiste mais. Continua mandando profetas, continua mandando pessoas para fazer com que a humanidade desperte. Gente, é outro caminho, é o caminho do amor, é o caminho que vale a pena. A humanidade seguia insistindo em outros caminhos, até o momento em que Ele mesmo decide descer à Terra com um objetivo: para tentar corrigir o nosso caminho, para que nós pudéssemos voltar àquele projeto original. Quando a gente pensa no Éden, aliás, um pequeno parêntese aqui, a palavra Éden, que é o nome do jardim onde o livro do Gênesis fala que nós fomos colocados, né? Éden significa delícias. Então Deus nos criou para isso, para o Éden, para as delícias, né? Para a alegria, para o prazer. Pois bem, Deus, ao perceber que a gente estava cada vez mais distante desse projeto dele para nós, Ele decide intervir pessoalmente nessa história. É como uma mãe que, ao ver o filho começando a escrever e percebe os garranchos que está fazendo, porque ainda está aprendendo, a mãe vai lá e pega a mão da criança, põe a sua própria mão sobre a mão da criança e ajuda a corrigir a letra. Foi isso que Deus fez. Ele se encarna
ou seja, ele toma uma carne, ele toma um corpo como o nosso, toma uma vida como a nossa, em tudo igual a nós, e vem nos ensinar o jeito certo de viver. E aí então nós descobrimos que Deus, mais do que Pai, mais do Criador, mais do que Criador, também se revelou a nós como Filho. Aparece a pessoa de Jesus de Nazaré, o Filho. E depois, ao lermos o texto bíblico, que é bem curtinho nesse domingo, nós vamos entender o porquê que ele se apresenta como Filho. Veio para nos ensinar, veio para nos fazer voltar ao projeto original. Ensinou com a vida e com a palavra como se deveria fazer isso. Por conta do seu anúncio e por conta das suas denúncias, foi preso, torturado, morto, mas ressuscitou para mostrar que o mal, o desvio do projeto original de Deus, não tem nunca a última palavra. Por mais que a iniquidade, por mais que a crueldade ou a maldade humana possam parecer sem fim, a ressurreição de Jesus está aí para nos mostrar que o mal não vence no fim. Sabendo, Jesus Cristo, que a nossa memória é curta e conhecendo a nossa história, porque Deus vem nos acompanhando desde o princípio dos séculos, Ele nos prometeu enviar o seu Espírito Santo para que Ele, como diz o Evangelho de João, nos recordasse as coisas todas que Jesus nos ensinou. Olha que remédio bom de memória que Deus nos deu. Ele mesmo. Ele desceu não mais simplesmente à terra, a um lugar, a um tempo, mas desceu ao coração de cada ser humano ao longo da história. A presença do Espírito Santo faz de nós templos vivos. O Espírito habita em nós. E esse Espírito continua nos lembrando continuamente para onde que nós devemos ir. O Espírito Santo é como se fosse o nosso GPS, como se fosse uma bússola, nos indicando qual é o caminho certo para o projeto de Deus. Pois bem, e aí nós percebemos que Deus se apresentou a nós como uma coisa que só quem é do interior talvez possa perceber, possa se dar conta dessa comparação. Você já dormiu em algum lugar que tem grilo? Sim, grilo, aquele bichinho. No meio da noite a gente escuta aquele cri, 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 cri a noite inteira. Com o perdão da comparação, mas o Espírito Santo é como se fosse esse grilinho. É um grilo que está o tempo todo fazendo cri, 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 né? Batendo na mesma tecla, dizendo amém, 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 nos lembrando. A gente não sabe onde o grilo está no meio da noite. A gente não sabe explicar como é que a gente sente isso, essa presença de Deus tocando a mesma tecla, amém, 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 mas a gente sabe que está lá. A gente não sabe explicar o porquê que, diante de algo que é injusto, a gente sente indignação. Diante da miséria de alguém, a gente sente misericórdia. Há algo em nós que nos impulsiona para o bem. Esse algo é o Espírito de Deus. E aí nós experimentamos um Deus que é Pai, um Deus que é Filho e um Deus que é Espírito Santo, mas que é um só. Isso nós viemos experimentando com a liturgia ao longo de todo o ciclo da Páscoa. E agora, depois de termos celebrado o Pentecostes, a festa do derramamento do Espírito Santo, né? Nós temos a festa da Santíssima Trindade. Como que fechando com chave de ouro isso tudo que celebramos e como também uma oportunidade de a gente poder mergulhar nesse mistério, nessas coisas todas que eu muito simplesmente tentei trazer aqui nesse vídeo. O que nós ouviremos nessa festa? Um dos trechos mais bonitos do Evangelho segundo São João é o capítulo 3, os versículos do 16 ao 18. João 3, 16 ao 18. Eu vou ler esse trechinho, que é bem curto, e depois a gente vai falar sobre ele. Naquele tempo, disse Jesus:
Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito para que não morra todo o que nele crer, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Palavra da salvação. Bom, da onde que foi tirado esse trecho? Para quem que Jesus está falando isso? Eu sempre digo que é importante a gente, ao ouvir um trecho do Evangelho que a gente não tem muita clareza, tentar entender o contexto. Para quem que Jesus falou, onde que Jesus falou, quando Jesus falou. Esse trechinho é tirado da conversa que Jesus teve com Nicodemos. No comecinho do capítulo 3 a gente vê surgir essa figura muito interessante. O Evangelho conta que Nicodemos era um dos chefes dos fariseus e ele vai à noite conversar com Jesus e começa a conversa dizendo assim: Rabi, Rabi significa mestre, né? Meu mestre. Rabi, sabemos que vens de Deus, porque se você não viesse de Deus, você não poderia fazer os sinais que você faz. E aí Jesus começa a falar. Olhando friamente o texto, dá uma impressão de que é uma conversa meio sem pé nem cabeça. O homem, na verdade, nem perguntou nada para Jesus, ele só falou assim: Senhor, sabemos que vem de Deus, porque se não viesse, não faria as coisas que faz. Aí Jesus começa a falar e não para mais. O Nicodemos só faz uma pergunta no meio da fala de Jesus. É claro que, eu sempre falo isso, a gente não pode olhar o texto como se fosse uma matéria de jornal. Ali tem uma catequese, né? Essa fala de Jesus com Nicodemos, ela quer nos trazer algo importante, nos quer trazer um ensinamento. E qual pergunta que esse texto, essa conversa de Jesus com Nicodemos, quer nos responder? O que esse texto quer nos ensinar? Bom, só por esse trechinho a gente consegue dar uma resposta para aquela pergunta com a qual eu iniciei esse vídeo. Em que Deus você acredita? Veja bem, Nicodemos era um homem fariseu. Os fariseus, já disse aqui em outros vídeos, eram um grupo que havia no tempo de Jesus, que velavam profundamente pela lei, pelos mandamentos. Eles acreditavam que, para se ter as bênçãos de Deus, todos deveriam seguir à risca os mandamentos que estão nos 5 primeiros livros da Bíblia, né? O Pentateuco, o Torá. E além desses mandamentos todos, eles tinham ainda outros mandamentos que eram transmitidos oralmente, né? A chamada Torá oral. E na cabeça dos fariseus, uma pessoa, para ser abençoada por Deus, tinha que obedecer todos esses mandamentos. Nicodemos acreditava nisso. E ele acreditava que o Messias, ao chegar, seria alguém que iria conduzir as pessoas à observância perfeita de todos esses mandamentos, que constituíam um corpo de mais ou menos 600 mandamentos, 600 regras. Veja bem, você sabe os 10 mandamentos de cor? Se eu te perguntasse agora, se eu estivesse aí na sua frente e falasse assim, fala qual que são os 10 mandamentos. Na ordem, rapidinho. Pode ser que você titubeasse. Eu mesmo titubearia. Agora imagina 600 mandamentos. Como é que alguém ia poder gravar isso na cabeça, né? Tinha que saber ler. A população era majoritariamente analfabeta. Era uma situação difícil. Então eles acreditavam que o Messias iria ser alguém que iria ensinar o povo a praticar a lei à risca, ao pé da letra. Esperavam um Messias diferente, esperavam um Messias de outro jeito. O fato de o texto dizer que era noite, às vezes, um pouco pelas pregações que ouvimos por aí, a gente pode ter a impressão que Nicodemos, por ser um homem respeitado, não queria ser visto conversando com Jesus,
não parece ser verdade essa história, né? Porque, veja, ele começa, se você olhar lá no Evangelho, no capítulo 3, ele fala assim: Rabi, sabemos que vens de Deus. Sabemos. Sabemos quem? Quem que é esse sabemos? Ele não está falando por ele está falando em nome de alguém. Senão ele não estaria usando sabemos, né? Ele falaria assim: eu sei que você vem. Não, falou sabemos. Então tudo leva a crer que ele estava ali em nome dos fariseus. O fato de ser noite significa simplesmente que a compreensão, a expectativa que esses fariseus tinham a respeito do Messias não era clara, não era a luz é Jesus. Não estavam ainda entendendo bem. É por isso que Jesus começa a conversa. Eu falei que parecia uma conversa de gente doida, mas olha como não é. Jesus começa a conversa com ele dizendo assim: em verdade vos digo, quem não nascer de novo não poderá ver o reino dos céus, o reino de Deus. Quer dizer, olha, o que vocês estão esperando, aquilo que vocês creem, olha, deixa de lado. É melhor nascer de novo, da água e do Espírito. Aí sim vocês vão ver o reino de Deus. Nicodemos, velho, diz: mas é possível alguém sendo velho nascer de novo? E aí Jesus segue, né? Não importa o fato de ser velho, importa o desejo de nascer de novo. É interessante que depois Nicodemos só vai aparecer outras 2 vezes. A segunda vez que ele aparece, em João 7, é num embate dele com os outros fariseus. Os fariseus falam para Nicodemos: essa gente é maldita porque não observa a lei. Lembra que eu falei que eles esperavam um Messias que fizesse o povo observar a lei à risca? A gente era maldita porque não observava a lei, porque não conhecia direito a lei. Era muita coisa. E aí Nicodemos, naquele momento, em João 7, se afasta dos demais fariseus. E aí ele só vai aparecer no fim do Evangelho, mas isso a gente deixa para depois. Daqui a pouco a gente fala disso. Pois bem, Jesus quer apresentar a Nicodemos um jeito novo de se perceber Deus e de perceber a ação de Deus na humanidade, o reino de Deus. E é aí que ele solta essa pérola, que são esses versículos que a gente vai ouvir no Evangelho nesse dia. Olha quem é Deus e quem é o Messias de Deus, como é que ele se apresenta. Começa Jesus colocando algumas expressões para definir Deus. Primeiro dizendo que Deus amou tanto o mundo. Deus amou o mundo. E é interessante que, se a gente vê o Evangelho de João, a palavra mundo, ela tem uma conotação um pouco negativa. Mundo, quando aparece no Evangelho de João, se refere a tudo aquilo que é contrário ao projeto de Deus. Pois bem, é esse mundo que é contrário ao projeto de Deus. É essa humanidade tão contraditória, tão capaz de fazer absurdos. É esse mundo que Deus ama. Então aí já começa a se revelar quem é Deus. Deus é um ser que ama. Começa por aí. Não é um Deus que considera o povo maldito, como os fariseus consideravam, porque o povo não observa os 600 mandamentos. Não, Deus ama e pronto. E por que ama? Porque é Pai. Deus não ama a gente por causa das coisas que a gente faz. Deus ama a gente pelo que a gente é, ou seja, filhos. Um filho, quando erra, quando pisa na bola, o pai e a mãe não deixam de ser pai e mãe daquele que errou. Vão ser pai e mãe para sempre. Assim é Deus conosco. Deus amou o mundo. O verbo seguinte é que Deus deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo que nele crer, mas tenha vida eterna. Esse é o Deus que nós cremos. Os pagãos acreditavam as suas divindades, os seus deuses, eram deuses que funcionavam na base da troca. Então, um Deus imortal e todo-poderoso poderia fazer algo por você, desde que você lhe desse um sacrifício.
você lhe desse uma oferta, você desse uma contrapartida. Então é um Deus que só faz algo de bom para a humanidade se alguém der alguma coisa para ele. Esse era o Deus, os deuses que os pagãos acreditavam. Mas o Deus de Jesus Cristo não é assim. O Deus que Jesus Cristo nos revela é um Deus que entregou o seu Filho de graça. Por isso que a gente fala da graça de Deus. A graça é de graça. Deus nos ama pelo que a gente é. Não precisa fazer nada para ser amado por Deus. Ele já ama. Diferente do que esperavam os pagãos, né? E diferente também do que os próprios fariseus esperavam, porque acreditavam num Deus justiceiro, um Deus que considerasse aquele que não anda na linha como maldito e que seria destruído e que seria castigado duramente. Como se a gente não andasse na linha, pelo fato de não andarmos na linha, deixássemos de ser amados por Deus. Ora, a vida de Jesus mostra, pela sua trajetória inteira, que Deus não é assim. Porque olha o tipo de gente com que Jesus andava. Ele não se aproximava dos pecadores dando tapa na cara, falando muda de vida. A sua ternura, o seu jeito de ser, a sua acolhida, acabavam constrangendo essas pessoas a mudar de vida, mas não por obrigação, porque se convenciam de que viver no amor, viver na misericórdia, viver no bem é muito melhor do que viver na maldade, do que viver no erro. Deus nos convence do seu projeto de amor amando. Deus nos convence da sua misericórdia nos misericordiando. Pois bem, por isso que Jesus continua dizendo que Deus não enviou o seu Filho para condenar o mundo. Deus não está torcendo para a gente pisar fora da linha para nos maltratar e para nos jogar no inferno eternamente. Deus não torce por isso. Pelo contrário, Deus é por nós. Deus quer, como dizem os profetas, né? Deus não quer a morte do pecador, mas que ele se converta e viva. Deus quer o nosso bem. Por isso, o texto termina dizendo que quem crê não é condenado. E esse termo é preciso ter cuidado, né? Porque ele fala assim, quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Se a gente levar ao pé da letra, pode ser que apareça aqui uma evidente contradição com os versículos que a gente acabou de ler. Mas como é que um Deus tão bondoso pode dizer que quem não crê já está condenado? A condenação ou a salvação está em a gente crer que Deus é amor, crer que Deus está disposto a nos estender a mão e nós estendemos a mão de volta para que Ele nos salve. Se a gente vira as costas para isso, não é Deus que nos condena, mas nós estamos nos condenando a uma vida péssima, a uma vida horrorosa. Quem se fecha ao amor se condena ao inferno em vida. A morte simplesmente vai eternizar aquilo que a gente está vivendo aqui. Mas se por outro lado nós olhamos para Deus e entendemos Ele como esse abismo de amor, como esse Deus que é pai e mãe, esse Deus que pede simplesmente que a gente ame e assim seja feliz, mesmo tendo os nossos erros, Deus jamais se cansa de nos estender a mão. Deus é um Deus da salvação. Pois bem, para não ficar falando demasiadamente, esse é o Deus que nós cremos. Um Deus que é amor, um Deus que é misericórdia. Eu falei que Nicodemos aparecerá depois somente novamente no final do Evangelho. Jesus apresentou para ele uma proposta, um convite de crer num Deus diferente daquele que ele vinha acreditando. Um Deus que poderia considerar quem não anda na linha como um maldito. No meio do Evangelho, Nicodemos já se desentende com os fariseus e se separa. Ele vai aparecer novamente no final do Evangelho para descer Jesus da cruz. Naquele momento entendemos que Nicodemos se libertou. Por quê? Tocar um cadáver faria dele impuro. Tocar um cadáver faria com que
ele estivesse em pecado e, portanto, por estar em pecado, por estar impuro, não seria mais amado por Deus e não poderia celebrar a Páscoa que estava ali já às portas no momento da morte de Jesus. Ele entendeu que Deus não estava nem aí, por assim dizer, para o fato de ele estar tocando um cadáver, porque Deus o amava. Então, Nicodemos se tornou finalmente um homem livre, nasceu de novo. Termino com uma reflexão que a gente poderia fazer ao longo dessa semana como uma tarefa de casa. É a gente se avaliar. Quem é o Deus em quem eu creio? Porque corremos o risco de não estarmos acreditando nesse Deus Trindade de amor. Podemos correr o risco de não estar crendo num Deus que ama incondicionalmente, não importa quem sejamos ou o que já tenhamos feito na vida. Ele não deixa de amar. Ele não deixa de nos dar um exemplo de vida em Jesus Cristo a ser seguido. Ele não deixa, não importa o que façamos, de estar no nosso coração nos lembrando das coisas que Jesus fez e nos conduzindo para o bem, nos chamando para o bem. Às vezes acabamos acreditando por uma razão ou outra num Deus que é mais próximo daquilo que os pagãos esperavam, um Deus que é mercantilista, um Deus supermercado, um Deus que só vai me amar se eu lhe oferecer um sacrifício ou se eu lhe der alguma coisa em contrapartida. Às vezes nos desesperamos da misericórdia de Deus, como eu já vi muita gente se desesperar, imaginando que Deus não vai perdoar por causa de uma determinada coisa que a pessoa tenha feito, ou que Deus não vai mais acolher de volta. Não tem nada a ver com Deus de Jesus Cristo isso. Às vezes também corremos o risco de crer num Deus justiceiro. Queremos que Deus castigue aquelas pessoas que a gente acha que tem que ser castigadas. E aí, quando fazemos isso, não estamos deixando que Deus nos faça a sua imagem e semelhança, mas queremos fazer Deus a nossa imagem e semelhança. Queremos fazer com que Deus haja do jeito que a gente quer. E não é esse o Deus de Jesus Cristo. Não é o Deus da misericórdia, não é o Deus da alegria. Quem é o Deus em quem você acredita? É esse Deus Pai amoroso e que está te convidando para amar mais e assim encontrar o céu já aqui na terra? Jesus fala que veio para nos ensinar esse caminho de vida eterna. Mas vida eterna não é só o que acontece com a gente depois da morte. A gente pode experimentar a vida eterna aqui. A vida é eterna, não porque dura para sempre. Ela é eterna porque é indestrutível. E a gente pode experimentar essa vida que não se esvai, essa vida alegre, essa vida com qualidade, quando a gente ama. E por isso, vivendo dessa maneira, nós estamos no Evangelho, estamos no caminho de Cristo. Quem é o Deus em quem nós acreditamos? Que a gente reflita isso e que a gente faça votos, que todos nós, eu inclusive, possamos cada vez mais nos aproximar do Deus que Jesus Cristo nos revelou, o Deus da alegre misericórdia. Desejo uma boa semana e até a próxima, se Deus quiser.